Capítulo 39. Continua narrando grandes graças que o Senhor lhe fez. Refere como o Senhor lhe prometeu favorecer as pessoas pelas quais intercedesse e como lhe concedeu este favor em algumas ocasiões. Estava eu certa vez, pedindo muito ao Senhor para que uma pessoa, a quem eu devia muito, recuperasse a vista. Sentia muito pesar, pois ela a tinha perdido quase totalmente. Tive medo de não ser ouvida, devido aos meus pecados. Apareceu-me o Senhor, e começou a mostrar-me a chaga da mão esquerda, e com a outra mão tirava um grande cravo que nela estava metido. Parecia-me que arrancava junto uma carne em volta do cravo. Permitia ver sua grande dor, o que muito me afligia. Disse-me, que havendo suportado aquilo por meu amor, sem dúvida, melhor ainda faria o que eu lhe pedisse. Prometeu-me jamais deixar de atender a meus rogos, pois já sabia que eu nada havia de pedir senão em vista de sua glória, e por isso me dava o que lhe pedia. Fez-me ver que sempre atendia os meus pedidos, mesmo no tempo em que eu não o servia, e os atendia melhor do que eu podia imaginar. Quanto mais o faria agora, estando certo do meu amor. Não duvidasse eu, de suas promessas. Em menos de 8 dias, penso, o Senhor restituiu a vista àquela pessoa. Meu confessor o soube. Bem pode ser que não fosse devido às minhas preces, mas tendo tido esta visão, fiquei certa de que o Senhor me fez este favor, e dei-lhe muitas graças. Outra vez, uma pessoa passava mal, atacada de uma doença muito dolorosa, que não digo por ignorar o tipo de doença. Havia 2 meses sofria dores tão cruciantes que se dilacerava. Meu confessor, que era o reitor, foi à sua casa, teve grande piedade e disse-me que não deixasse de ir vê-la, porque era a pessoa a quem podia visitar por ser meu parente. Fui, e à sua vista senti tanta pena, que corri com muita urgência a pedir sua saúde ao Senhor. Vi bem, assim como posso julgar, a graça que me fez, porque logo no outro dia o enfermo ficou plenamente livre daquela dor. Em certa ocasião, tive imenso pesar ao saber que uma pessoa, a quem eu devia muito, queria dar um passo contra Deus e a sua honra. Ela estava já muito decidida a fazê-lo. Era tanta minha aflição, que não sabia que meio usar para impedi-la. Parecia não haver solução. Supliquei a Deus, de coração, que Ele mesmo evitasse. Enquanto não vi passado o perigo, minha aflição não teve alívio. Assim, fui a uma capela bem afastada, como as temos neste mosteiro. Era a de Cristo atado à coluna. Supliquei-lhe que me fizesse esta graça. Ouvi que me falava em voz suave como um sussurro. Assombrada, arrepiaram-me os cabelos, queria entender o que me dizia, mas foi coisa tão rápida que não consegui perceber. Passado o breve susto, senti interiormente tal sossego, felicidade e consolo, que me admirei do grande efeito produzido na minha alma. Só percebi a voz com os ouvidos corporais, sem entender as palavras. Entendi que minha súplica seria atendida, mesmo que ainda nada houvesse mudado. Deixei de sentir pesar, tal como se já visse realizado o que desejava, como foi depois. Contei aos meus confessores, 2 grandes teólogos e servos de Deus. Uma pessoa se resolvera a servir de verdade a Deus, e durante algum tempo se dera à oração, recebendo nela muitas graças do Senhor. Soube que tinha deixado este santo exercício, devido a certas ocasiões bem perigosas, das quais ainda não se afastara. Deu-me isto imenso pesar. Era pessoa a quem eu gostava e devia muito. Durante mais de 1 mês, se não me engano, não fazia senão pedir a Deus que atraísse essa alma para si. Pondo-me em oração, um dia, vi junto de mim um demônio. Com muita raiva rasgavam os papéis que tinha na mão. Isto me deu grande consolo, parecendo-me ter alcançado o que pedia. Assim foi, pois soube mais tarde que esta pessoa se havia confessado com muita contrição, voltando-se tão grandemente para Deus, que espero no Senhor, que há de ir evoluindo sempre. Amém. É muito frequente, Nosso Senhor converter, a meu pedido, pessoas que estão em pecado grave, e trazer outras a mais perfeição. Quanto a livrar almas do purgatório, e conceder-me outros favores assinalados, são muitas graças que o Senhor me tem feito, que se houvesse de dizer todas, seria cansar a mim e a quem me lesse. É coisa muito notória, da qual há muitas testemunhas. Não podia deixar de crer que o Senhor atendera à minha oração, sem falar em sua bondade que é o principal.
Logo sentia muito escrúpulo. Contudo já são tantos os fatos, e tão conhecidos por outras pessoas, que não me aflige crê-lo assim. Louvo, pois, ao Senhor e fico muito confusa reconhecendo-me por ainda mais devedora. Assim, a meu ver, o desejo de servir cresce em mim e o amor torna-se mais vivo. Tratando-se de coisas, que o Senhor vê não ser conveniente atender, por mais que eu queira e me esforce, não consigo pedi-las com a mesma urgência, o mesmo zelo e fervor com que peço outros favores que o Senhor me há de conceder. Isto muito me admira. Sinto que posso suplicar muitas vezes e com insistência graças que o Senhor me vai conceder. Se não ando com tal desvelo, ao menos tenho-as sempre presentes. É grande a diferença que há entre estes dois modos de pedir. Não sei como explicar. Às vezes peço, pois não deixo de procurar interceder junto ao Senhor, mesmo não sentindo em mim o fervor habitual. Mas algumas vezes, por mais que me interesse o assunto, sou como uma pessoa que tem a língua atada, quer falar mas não pode, ou se fala, é de modo que percebe não ser entendida. Outras vezes, é como quem fala em voz clara e distinta, a quem vê que de boa vontade o está ouvindo. Do primeiro modo pedimos como que em oração vocal, digamos assim. Do outro, é em elevada contemplação, na qual o Senhor nos faz sentir que nos está ouvindo, que recebe nossas súplicas e se alegra de as atender. Seja Ele bendito para sempre, que tanto dá, e tão pouco lhe dou eu. Com efeito, que pensa, Senhor meu, quem não se desfaz todo por vós? E quanto posso repetir 1000 vezes, me falta para isto. Não vivo conforme o que vos devo. Só por esta razão não havia de desejar viver, sem falar em outras muitas coisas. Com quantos defeitos me vejo! Que relaxada em vosso serviço! É certo que algumas vezes, quisera estar fora de meu juízo, para não ver tanto mal em mim. Traz aquele que tudo pode, remediá-lo. Agora falando na verdadeira visão das realidades, penso nas grandes tribulações que sofrem em tratar com as criaturas, aqueles a quem Deus elevou ao conhecimento da verdade, sobre todos os bens desse mundo, onde ela anda tão encoberta. Assim o Senhor me explicou certa vez. Quero deixar aqui claro que muitas coisas das que escrevo não são de minha cabeça, senão ouvidas deste meu Mestre Celestial. Sobretudo quando digo, isto ouvi, ou disse-me o Senhor. Tendo grande receio de pôr ou tirar uma única sílaba que seja. Quando não me lembro bem de tudo exatamente, escrevo como dito por mim, ou também porque algumas coisas serão minhas. Não digo ser meu o que é bom. Sei que nada há em mim que eu seja, exceto o que tão sem méritos de minha parte, o Senhor me tem dado. Chamo, pois, dito por mim, o que não me foi dado ouvir em alguma revelação. Deus meu, quantas vezes queremos, nas coisas espirituais, julgar por nosso parecer, torcendo e forçando a verdade, como se faz no mundo. Imaginamos que havemos de regular nosso proveitos pelos anos que temos de algum exercício de oração. Até pensamos em pôr medida ao Senhor, que sem medida alguma distribui seus dons quando quer. Em meio ano dá mais a uma alma, do que a outra em muitos. Tenho visto tantas vezes em muitas pessoas, que me pasmo como pode haver dúvida a este respeito. Bem sei que não cairá neste engano quem tiver dom para discernir os espíritos, e tiver recebido do Senhor verdadeira humildade. Quem os tiver julga pelos efeitos, examina a generosidade e o amor. Iluminado pelo Senhor para que eu conheça, medirá por estes sinais o avanço e a evolução das almas, e não pelos anos. De fato, em poucos meses alguém pode ter alcançado mais que outro em 20 anos. Como digo, o Senhor dá suas graças a quem quer e também a quem melhor se dispõe. Vejo agora umas jovens bem novas virem a este mosteiro. Mal as tocou Deus, com sua graça, e lhes deu um pouco de luz e de amor, quero dizer, mal provaram as suavidades, que por algum tempo lhes concedeu, retribuíram logo ao seu apelo. Sem recearem os obstáculos, nem se lembrarem sequer do pão de cada dia, encerram-se para sempre, numa casa sem renda, como quem não receia arriscar a vida, por amor daquele de quem se sentem tão amadas. Deixam tudo, não querem ter vontade, nem temem viver descontentes com tanto rigor e clausura. Todas juntas se oferecem a Deus em sacrifício. De boa vontade reconheço que nisso me levam vantagem. Eu deveria andar envergonhada diante de Deus.
O que o Senhor não conseguiu de mim em tantos anos, decorridos desde que comecei a ter oração e receber graças, consegue delas em 3 meses, e de uma delas, até em 3 dias, com favores muito menores do que a mim. Boa paga lhes dá o Senhor. De certo, não estão arrependidas do que fizeram por ele. Com o fim de nos humilharmos quisera eu, que trouxéssemos à memória os muitos anos de profissão ou de oração que temos. Não para angustiarmos os que em pouco tempo vão mais adiante, fazendo-os voltar atrás para medir os passos pelos nossos. Não pretendamos fazer que andem, como pintos amarrados, os que voam como águias, com as graças que Deus lhes oferta. Ponhamos, ao contrário, os olhos no Senhor, e se virmos humildade nessas almas, soltemos as rédeas. O Senhor, que lhes faz tantos favores, não deixará caírem em algum precipício. Firmadas na verdade da fé, que conhecem, renderam-se elas a Deus. Não as entregaremos nós ao mesmo Senhor? Teremos a pretensão de as medir por nossa bitola, de acordo com o nosso ânimo mesquinho? Não seja assim. Ao invés de as condenar, humilhemo-nos, admitindo, que por falta de experiência, não conseguimos entender e elevarmo-nos até seus generosos feitos e propósitos. Sem isso, pretendendo visar o proveito do próximo, ficamos sem o nosso. Perdemos uma ocasião, fornecida pelo Senhor, para nos humilharmos e entendermos o que nos falta, vendo quanto mais desapegadas e unidas a Deus devem estar essas almas, pois o Senhor tanto se aproxima delas. Não entendo, nem quero entender outra coisa. Prefiro oração que produz grandes efeitos em pouco tempo, a uma oração de muitos anos quando no último dia está como no primeiro, e nunca se resolve confiante a fazer por Deus coisa que valha. Claramente, os grandes efeitos logo se percebem. É impossível deixar tudo, só para agradar a Deus, sem amor intenso. Não julgaremos como sendo grandes obras e mortificações uns atozinhos tão miúdos, como grãozinhos de sal, que por assim dizer, que um pássaro os leva no bico. Digo isto, porque às vezes fazemos caso de certas coisas insignificantes, que fazemos pelo Senhor. Seria lástima tomá-las em consideração, embora sejam muitas. É o que me acontece esquecendo as graças a cada passo. Não digo que o Senhor, tão bom como é, não leve muito em conta esses pequenos atos. Quisera eu não fazer caso deles, nem saber que os faço, pois de nada valem. Perdoai-me, e não me culpeis, Senhor meu. Com algo me hei de consolar, já que em nada vos sirvo. Se eu vos servisse em grandes obras, não faria caso de ninharias. Bem-aventurados os que vos dão glória mediante feitos grandiosos. Se houvesse algum mérito na inveja que lhes tenho, e no desejo que sinto de os imitar, não ficaria muito atrás em vos dar gosto. Mas para nada sirvo. Ponde vós, Senhor meu, valor ao que há em mim, pois tanto me amais. Aconteceu um dia destes, que a fundação ficou totalmente concluída, porque chegou de Roma o breve que autoriza este mosteiro a viver sem rendas. Parece-me ter custado certo trabalho. Estava consolada por ver assim tudo terminado. Lembrei-me de quanto tinha sofrido e louvei o Senhor que de algum modo se quis servir de mim. Comecei a pensar em tudo o que se passara. Vi como em cada um dos meus atos, de alguma importância, havia grandes faltas e imperfeições. Algumas vezes, era pouco ânimo e com frequência pouca fé. Até agora se cumpriu tudo quanto o Senhor me predisse, acerca deste mosteiro, porém, jamais conseguia crer plenamente no que ouvira, nem sequer podia pô-lo em dúvida. Não sei como explicar. É que muitas vezes, por uma parte me parecia impossível. Por outra, não duvidei, isto é, não perdi a confiança de que se havia de realizar. Afinal, cheguei à conclusão de que o bem foi obra só do Senhor, e o mal, obra minha. Assim deixei de pensar no passado, e quisera não o trazer mais à memória, para não tropeçar com tantas faltas que cometi. Bendito seja aquele que faz resultar bem de todas as faltas quando é servido. Amém. Torno a dizer que é perigoso alegar os anos que se tem de oração. Mesmo havendo humildade, pode ficar algum indício ou ideia de que se merece alguma coisa pelos serviços passados. Não digo que não haja méritos, e que não se receba boa paga. Qualquer pessoa espiritual, que imagine ter adquirido direito a estes deleites de espírito, pelos muitos anos de oração, tenha por certo que não chegará ao cume.
Não lhe basta ter alcançado que Deus a sustentasse, para não o ofender como costumava, antes de ter oração? Ainda lhe quer intentar demanda pelos seus dinheiros, como se costuma dizer. Pode ser que seja assim, mas a mim não me parece humildade profunda. Antes, considero desaforo. Apesar de pouco humilde, creio que jamais ousei tal coisa. Será provavelmente porque nunca servi a Deus, e assim não lhe tenho pedido salário. Se talvez o tivesse servido, mais que ninguém, quisera eu, que o Senhor me pagasse. Não digo que a alma não vá crescendo, e que Deus não a recompense se sua oração for humilde. O que peço é que esqueça os anos de serviço. Tudo quanto podemos fazer é repugnante em comparação de uma só gota do sangue que o Senhor derramou por nós. Se quem mais o serve, mais devedor lhe fica, que recompensa é essa que lhe pedimos? Por 1 centavo com que amortizamos a nossa dívida, recebemos de novo 1000 moedas. Por amor de Deus, deixemos esses juízos, que só a Ele pertencem. Sempre são más as comparações, mesmo nas coisas terrenas. Que será então naquilo que só Deus sabe? Bem o mostrou o Senhor quando pagou tanto aos últimos operários quanto aos primeiros, Mateus 20, 12. Escrevi estas 3 últimas folhas em tão diferentes ocasiões, e em tantos dias, por serem poucos os meus lazeres, que me ia esquecendo do que queria relatar. É a visão seguinte: estando, um dia, em oração, vi-me sozinha num vasto campo, rodeada de muita gente de todas as classes. Parecia-me que se preparavam para me agredir. Uns empunhavam lanças, e outros, espadas, e outros, punhais, e outros, estacas muito compridas. Não me era possível escapar sem me expor a perigo de morte. Estava a sós, sem ninguém que tomasse minha defesa. Cheia de aflição e não sabendo o que fazer, levantei os olhos ao céu e vi Cristo. Não estava no céu, senão no ar, bem alto, e estendia a mão para mim. De longe amparava-me de tal maneira que eu não temia toda aquela gente, nem eles, por mais que quisessem, podiam agredir-me. Esta visão parece sem fruto. Mas causou-me um bem imenso. Foi-me dado entender o que significava. Com efeito, pouco depois, sofri assalto quase semelhante. Conheci então que aquela visão era uma imagem do mundo, onde tudo quanto aparece armar-se para atacar a triste alma. Não falemos naqueles que pouco servem ao Senhor, nem nas honras, riquezas, deleites e outras coisas semelhantes. Está claro, que confundem, ou ao menos procuram confundir os incautos. Refiro-me aos amigos, parentes, e ao que mais me espanta, a pessoas muito boas. Por todos vi-me depois tão atormentada, que não sabia como defender-me nem que partido tomar. E eles julgavam proceder bem. Valha-me Deus! Se me fosse dado contar os diferentes sofrimentos de todo tipo, que tive nessa ocasião, isto é, depois do que foi dito antes, deveria servir de experiência para esquecermos totalmente o mundo. Foi, creio eu, a maior perseguição das muitas pelas quais tenho passado. Sim, repito, em certas ocasiões vi-me tão apertada, que só achava salvação em erguer os olhos ao céu e clamar por Deus. Recordava-me bem do que tinha visto na referida visão. Serviu para não confiar muito em pessoa alguma, porque ninguém é estável, somente Deus. Como o Senhor me havia então revelado, nesses grandes sofrimentos, sempre me enviava alguém que me desse a mão. Eu não me apegava a coisa alguma, e só a Deus desejava contentar. Assim fizestes, Senhor, para sustentar meu pequeno capital de virtude, que consistia só em desejar servir-vos. Sede para sempre bendito. Estava eu, uma vez, muito inquieta e atrapalhada, sem conseguir recolher-me, sofrendo grande batalha interior e lutando arduamente. O pensamento vagava entre coisas imperfeitas, a ponto de nem sentir o desapego que me é comum. Vendo-me tão ruim, comecei a temer que as graças recebidas do Senhor fossem ilusões. Em suma, estava, com a alma em completa escuridão. No meio deste sofrimento, o Senhor começou a falar-me. Disse-me que não me afligisse. Vendo-me neste estado eu avaliaria melhor a miséria que seria a minha, se ele se afastasse de mim, e a pouca segurança que existe, enquanto vivemos nesta carne. Foi-me dada a compreensão de como é bem empregada esta guerra, e contenda em vista de tal prêmio. Pareceu-me que o Senhor tinha compaixão dos que vivem neste mundo.
Acrescentou que não me tivesse por esquecida. Jamais me abandonaria, mas era preciso fazer o que estivesse nas minhas mãos. Isto o Senhor me falou com muita benevolência e ternura, acrescentando outras palavras em que me fazia uma grande graça e que não há motivo para repetir. Muitas vezes, Sua Majestade me tem dito, mostrando-me grande amor, já és minha e eu sou teu. A estas palavras correspondo dizendo, segundo me parece, com toda a verdade que se me dá de mim, Senhor, se não de vós? São graças que me causam imensa humilhação, como já afirmei de outras vezes, e ainda agora o digo com frequência a meu confessor. Para receber tais favores, é necessário mais ânimo do que para aguentar enormes sofrimentos. Na ocasião em que recebo essas graças, esqueço-me de minhas obras, e só aparece minha miséria, sem a atividade do intelecto. Por vezes, tenho impressão de inspiração sobrenatural. Há dias em que sinto tamanha ânsia de comungar, que não sou capaz de explicar. Estando fora de meu mosteiro aconteceu, certa manhã, chover torrencialmente. Com tamanho temporal não parecia possível pôr o pé na rua. Contudo saí, sentindo-me tão fora de mim com aquele desejo, que se me apontassem lanças contra o peito, penso que me atiraria contra elas, e quanto mais água. Chegando à igreja, sobreveio-me um grande arroubamento. Pareceu-me ver os céus abertos, e não apenas uma só entrada, como tenho visto de outras vezes. Representou-se-me o trono de que já falei a vossa mercê e que mais de uma vez tenho contemplado. Acima dele outro trono, no qual, por um conhecimento que não sei exprimir, entendi estar a divindade, mesmo nada vendo. Esse trono parecia-me descansar sobre os animais, e sobre o que eles significavam, penso já ter ouvido a explicação. Imaginei que seriam talvez figuras dos evangelistas, Apocalipse 4, 6 a 8. Não vi como era o trono e muito menos quem estava nele. Enxerguei apenas imensa multidão de anjos que me pareceram incomparavelmente mais lindos do que todos, quando tenho visto no céu. Pensei que talvez fossem serafins ou querubins, porque a beleza e a glória destes é superior às dos outros. Pareciam abrasados. É grande, repito, a diferença entre os anjos. A felicidade de que então me senti inundada, não se pode exprimir por escrito, nem de viva voz. Dela só pode ter ideia quem a experimentar. Entendi estar ali, por junto, tudo quanto se pode desejar, todavia, nada vi. Disseram-me e não sei quem o disse, que ali nada havia a fazer senão compenetrar-me de que nada podia entender, e ver como tudo era nada em comparação daquilo. Com efeito, desde então minha alma se envergonha, só de pensar, que se poderia deter em alguma coisa criada, ou, o que seria pior, afeiçoar-se a ela. Tudo é para mim como um formigueiro. Comunguei e assisti à missa, nem sei como. Pensava que tivesse decorrido pouco tempo. Espantei-me quando, ao som do relógio, percebi que eu tinha passado 2 horas naquele arroubamento e regozijo. Maravilhava-me depois ao ver como, ao contato desse fogo, de verdadeiro amor de Deus, parecia que o homem velho se consumia com as suas faltas, tibiezas e misérias. Bem se vê que é fogo vindo do alto, pois, quando Sua Majestade não o dá, por mais que eu queira, procure e me desfaça, não consigo acender sequer uma centelha. Conta-se, a respeito de uma ave chamada fênix, que depois de queimada, renasce das próprias cinzas, e assim também a alma se transforma com desejos diferentes e grande fortaleza. Não parece a que era antes. Começa a trilhar com pureza totalmente nova, o caminho do Senhor. Suplicando a Sua Majestade que assim acontecesse comigo, e de novo iniciasse a servi-lo, disse-me ele, boa comparação fizeste. Cuida de não a esqueceres a fim de que procures aperfeiçoar-te sempre mais. Uma vez, estando com a mesma dúvida, que há pouco referi, pensando se estas visões seriam de Deus, apareceu-me o Senhor e disse-me com rigor, ó filhos dos homens, até quando sereis duros de coração? Ordenou em seguida que examinasse se eu estava de todo entregue a ele e era sua, ou não. Se assim estava, acreditasse que ele não permitiria minha perda. Fiquei muito magoada com aquela exclamação. Tornou-me a dizer, com grande ternura e carinho, que não me afligisse, pois já sabia que da minha parte, não deixaria eu de me oferecer a todos os trabalhos e sofrimentos por seu serviço. Prometeu-me que atenderia a todos os meus pedidos, e com efeito, realizou-se tudo o que eu então suplicava.
Chamou-me ainda a atenção para seu amor, como aumentava em mim dia após dia, o que era prova de não ser obra do demônio. Não pensasse que Deus concedia a este inimigo, tanto domínio sobre a alma de seus servos, nem capacidade para infundir a clareza de entendimento, e a paz que eu sentia em mim. Deu-me a compreender, que eu faria mal em não dar crédito a tantas pessoas, e tão autorizadas que me diziam como estas graças eram de Deus. Rezando eu, um dia, o salmo que cum vult, recebi a compreensão do modo pelo qual Deus é um só em três pessoas, e tão claramente que muito me admirei e consolei. Fez-me imenso proveito para conhecer melhor a grandeza de Deus e suas maravilhas. Assim, quando penso, ou ouço falar na Santíssima Trindade, parece que entendo como pode ser isto, o que é para mim motivo de grande alegria. Num dia da Assunção da Rainha dos Anjos e Senhora Nossa, dignou-se o Senhor fazer-me a seguinte graça: num arroubamento representou-me sua mãe chegando ao céu. Vi a alegria e solenidade com que foi recebida e o lugar onde está. Seria incapaz de dizer como ocorreu tudo isto. Foi grandíssima a exultação de meu espírito com a visão de tão imensa glória. Senti elevados efeitos, e tirei por fruto o desejo maior de padecer graves sofrimentos, e também vivas ânsias de servir a esta senhora, pois tanto mereceu. Estando num colégio da Companhia de Jesus, enquanto os irmãos daquela casa comungavam, vi um manto muito rico sobre suas cabeças. Isto aconteceu por 2 vezes. Quando outras pessoas comungavam, não via o manto.